101,5 Freicaneca FM, olá, ouvinte, internauta, você que nos acompanha aqui nas redes sociais da Rádio Pública do Recife e, claro, também no 101,5 no FM. Eu sou Nice Lima, produtora e apresentadora da Freicaneca e nos encontramos no Salada Pop. Temos a nossa faixa de entrevistas sobre temas diversos e você pode deixar o seu like, deixar seu comentário e também compartilhar com mais pessoas. Em 2021, Mara Régia completa 40 anos à frente do programa Viva Maria, uma referência na defesa dos direitos civis, políticos e sociais das mulheres, que vai ao ar nas rádios Nacional do Alto Solimões, Nacional da Amazônia, Nacional do Rio de Janeiro e também Nacional de Brasília. E é com muita honra que eu recebo nesta nossa faixa de entrevista a Mara Régia, ela que é publicitária, jornalista, formada pela Universidade de Brasília e que desde 1990 desenvolve projetos de capacitação para o uso do rádio no trato dos temas ligados à cidadania, com ênfase nas questões de gênero e meio ambiente. Ela tem experiência na área de comunicação comunitária junto às populações amazônicas e lideranças femininas também. E por sua luta em favor da natureza e pelo respeito aos direitos das mulheres, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2005. Dentre muitos programas da trajetória da Mara Régia, destacam-se o Natureza Viva e o Viva Maria, que são veiculados por emissoras ligadas à Empresa Brasil de Comunicação. E é justamente sobre o Viva Maria que nós vamos conversar hoje e a importância dele e da Mara Régia para essa defesa da cidadania. Esta entrevista, gente, inaugura uma série que você, ouvinte, vai acompanhar até o final do ano sobre comunicação pública. Mara Régia, é um grande prazer estar com você aqui na Freicaneca FM, recebê-la no Salada Pop, e eu tenho certeza que nossos ouvintes, nossas ouvintes, vão querer, antes de falar do Viva Maria, que você conte para a gente como foi que iniciou essa sua trajetória no rádio. Bem-vinda, boa tarde. Ah, que coisa boa estarmos nessa sintonia fina, né? E eu gostaria imensamente de agradecer a lembrança de vocês, né? E me convidarem para falar dessa paixão que é o Rádio Mulher na minha vida, né? Então, Nice Lima, meu abraço a toda a equipe que está com você aí, graças a essa emissora que é pública, né? Fundação Cultura do Recife, e todo mundo que faz essa salada sua ser muito mais do que pop, fundamental para a cidadania, né? Mas é isso, eu estou aí comemorando os 40 do Viva Maria e os meus 70, né? Então, eu espero que a gente faça uma festa à altura, muito embora estejamos vivendo momentos tão sombrios, para além da pandemia, inclusive, né, Nice? Mas vamos lá. Você me perguntou sobre um pouco dessa história, né, de chegar no rádio, essa paixão. E é assim, nada planejado. Na minha linha de horizontes para o futuro, quando eu tinha um pouco menos que a sua idade, viu, Nice? Eu sonhava em ser artista plástica, porque eu sempre tive um certo jeito para fazer alguns desenhos, e, inclusive, casei com um italiano que me levou para a Inglaterra, onde ele foi fazer um curso de planejamento urbano, e lá eu estudei história da arte e frequentei escolas de arte, fiz muitos cursos na Tate Gallery, que é uma galeria muito reconhecida mundialmente, não é? Sobre o expressionismo alemão, filmes, enfim, porque bebi na fonte de um berço de cultura invejável, né? Porque muitos concertos de Segovia, a Jethro Tull, a estreia do álbum The Animals, de Pink Floyd, foram muitas as experiências, e depois de ter vivido principalmente o meu batismo no feminismo em terras londrinas, porque não sei se o pessoal lembra, mas em 1975 foi decretada pela ONU a Década da Mulher. Isso significou virar pesquisa, virar a roda do mundo para a ciência entrar nesse campo e estudar um pouco mais os limites e as consequências da nossa desigualdade enquanto gênero, não é?
a desigualdade feminina. E dali, 76, lá estava eu, vendo a movimentação das mulheres inglesas contra a intenção do parlamento inglês mudar a lei do aborto, já que ela existia desde 68 no país e eles estavam querendo fazer essa transformação, mudar essa lei. E aí elas foram para a rua dizendo não à igreja, não ao Estado, as mulheres têm que ser donas do seu destino, têm que ser donas desse território que é o nosso corpo, né? Se você tem convicções religiosas, ótimo, você segue os preceitos e os dogmas, né, relativos à sua condição. Igualmente, na questão política, mas se o Estado é laico, você tem que ter respeito às diferenças e aos direitos das mulheres. Então, esse foi o meu batismo no feminismo, depois consagrado na China, quando eu tive o prazer de encontrar aquela que queimou o sutiã em Beth Friedan. Então, assim, foi muito interessante. Tenho até o autógrafo dela. Mas, enfim, muito antes desse acontecimento, ou desses acontecimentos, eu tive uma história marcada pela misoginia, ou seja, meu pai era um sujeito que tinha uma certa aversão às mulheres, tanto que no meu nascimento, sendo do sexo feminino, ele se sentiu muito frustrado. E daí toda uma história de violência e de discriminação que eu vivenciei na carne. E isso serve muito, até hoje, para que eu possa ter um melhor entendimento dessa questão que nos avilta, né? Nós estamos nesse tempo de pandemia, com 9 mulheres morrendo a cada semana, vítimas justamente dessa violência inominável que é o feminicídio. Mas aí a roda da história virou, eu vim de volta ao Brasil, esse meu ex-marido hoje, mas pai dos meus filhos, foi convidado a morar em Brasília para fazer justamente, né, planejamento urbano, e eu, muito a contragosto, vim na carona, vim na bagagem. E, ao começar a fazer jornalismo na UNB, eu fui surpreendida por um amigo que falou: menina, você está tão frustrada com essa publicidade aí na sua vida, que até então eu já era formada em publicidade e propaganda. Olha, tem um negócio que é a sua cara. Acabaram de criar uma rádio, Rádio Nacional da Amazônia. Vai lá, porque eu acho que você dá para esse negócio. Eu falei, menino, você está louco? Eu não conheço a Amazônia. Eu só passei rapidamente pelos estúdios de uma emissora há muitos e muitos anos. Eu não tenho a menor chance. Ele falou, não, menina, vai, porque você, sendo publicitária, você tem texto jornalístico, tem a pegada do rádio, vai lá e faz o teste, porque os militares estão apavorados com a presença de rádios cubanas no território amazônico. Então, eles precisam de produção. E lá fui eu. De repente, não foi assim instantaneamente, relutei, mas o destino falou mais forte, né? E lá fui eu, Mara Régia, entrando naquela emissora recém-criada, e aí fiz a prova que era fazer um jornal para o seringueiro, dando o preço da borracha e tal. Passei no teste, porque na época nem tinha concurso, né? Era sempre uma coisa assim, muito antes da Constituição de 88, né? Para você trabalhar em empresas públicas, hoje você precisa passar por um concurso. E eu passei por esse teste, não para falar em microfone, minha estreia no microfone foi Viva Maria, em 1981. Você já era nascida, Nice? Hã? Ainda não, Mara, eu sou um pouquinho depois, nasci em 83. Estava sendo encomendada no astral, né, Nice? Mas, enfim, foi isso. Agora, entrar na Rádio Nacional da Amazônia e começar no rádio a partir dessa realidade que só a comunicação pública é capaz de contemplar, porque a Amazônia, até hoje, ainda é um continente meio apartado. E é por isso que, dentre outras coisas,
a gente precisa valorizar cada vez mais, e nesse momento, a empresa Brasil de Comunicação, que tendo um canhão de voz, como é a Rádio Nacional da Amazônia, a única que fala simultaneamente para os 9 estados da Amazônia Legal, chegando até o Maranhão, é muito importante, porque para aquelas comunidades apartadas, lá na Terra do Meio, no Pará, por exemplo, a Rádio Nacional da Amazônia é bússola e calendário. Você chega lá e os ribeirinhos dizem: ah, não fosse essa rádio, a gente não sabia nem que ano que a gente estava, não é? Porque eles estão ali num total isolamento. Internet é um luxo. Às vezes é luxo até na cidade. Quantas e quantas vezes o sinal cai, a comunicação é ruim. Imagine lá. Então, muito importante, essa rádio ensinou as pessoas, desde os primeiros anos de sua vida, hoje está com 40 e tantos, a fazer com que as pessoas escovassem dente, não é? A fazer com que as pessoas se defendessem melhor nos primeiros socorros das mordidas de cobra, e, enfim, um real serviço de utilidade pública. E é pública porque presta serviço, porque tem na educação, na saúde e na própria comunicação o seu eixo forte. Então, essa é uma questão muito relevante para nós que somos públicos, já que a nossa FM Frei Caneca também cumpre esse papel, nós não podemos jamais perder esse norte que a Amazônia nos dá, enquanto um território ainda muito carente de políticas públicas, né? E se a comunicação pública é política pública, a gente tem que estar a serviço, né? Então, a partir disso, você foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2005, né, Mara? O que é que representa esse reconhecimento por conta dessas campanhas, dessas iniciativas do Viva Maria? Esse prêmio foi uma iniciativa das mulheres suíças indignadas pelo contingente mínimo de mulheres indicadas ao Nobel da Paz. Então, elas resolveram fazer um projeto com 1.000 mulheres pela paz, ao todo mundo, para que fosse uma candidatura única. E coube ao Brasil 52 guerreiras da paz. E aí entraram várias mulheres valorosas digamos, Zilda Arne, para falar do Z, né? Mas de Albertina Duarte, que é uma grande ginecologista, uma mulher de muita luta, passando pelas atrizes, Ruth Rocha, enfim, muitas foram as selecionadas. Em meio a 580 candidaturas, eu fiquei entre as 52 para justamente fazer jus à comunicação e aquelas mulheres que honram esse papel de serviço, de entrar na mata, de estar em contato com as parteiras, benzedeiras, rezadeiras, mulheres que são guardiãs da sabedoria ancestral. Então, foi nessa condição que eu participei desse grupo valoroso, comandado no Brasil por Clara Scharf, ela que por tantos anos foi a companheira de Marighella, né? Então, é muita história e é uma honra, realmente, poder estar fazendo parte desse grupo, não é? Onde está também nossa Zezé Mota, tem as negras, tem as indígenas, quilombolas, enfim, é uma diversidade, é uma pluralidade que muito me honra, né? E é claro, isso não acontece sempre, é uma vez na vida e nunca mais. É como a sorte, né? Mara, é verdade. Olha só, eu quando tiver, assim, completar os meus 40 anos, pretendo fazer uma grande festa, viu? Está quase chegando lá. E aí eu queria saber como é que vocês estão comemorando, né? Porque esse ano, em 2021, a gente marca os 40 anos do Viva Maria. Imagino que já tenham algumas coisas planejadas, inclusive no dia 14 de setembro, é o Dia Latino-Americano da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação, é o dia que surge também o Viva Maria. Fala um pouquinho para a gente como é que vocês estão comemorando esses 40 anos. Olha, a vaquinha, que não é mococa, mas está mugindo, tem que sair do brejo. Nós estamos com
uma vaquinha nas redes sociais para angariar alguns recursos com os quais a gente pretende imprimir um calendário com a foto daquelas mulheres comuns, sejam aquelas escalpeladas lá de Macapá, como a Rosinete Serrão, que é, inclusive, presidente da Associação das Mulheres Ribeirinhas Vítimas do Escalpelamento. Aliás, minto, ela é ex-presidenta. No momento, essa associação está sofrendo uma certa descontinuidade, mas a gente continua recolhendo cabelos para a produção das perucas, que são fundamentais para todas as mulheres que sofreram esse acidente, esse drama brasileiro, e que precisam resgatar sua autoestima. Então, de Rosinete Serrão, a parteira Zenaide, a mulher que nasceu aos 10 anos, porque parteira só nasce quando faz o primeiro parto. E ela recebeu esse título de Eliane Brum, justamente esse grande texto jornalístico, essa jornalista brasileira que muito nos honra, porque, além de ter um dos melhores textos, ela é uma pessoa muito comprometida, muito engajada, e, ao saber da história de Zenaide através do nosso programa, ela fez a reportagem que Zenaide tanto queria para ser reconhecida. E essa história pode ser lida na revista Época, que a Eliane Brum teve uma coluna durante muito tempo, então é só colocar a história da mulher que nasceu aos 10 anos. Ou então, coloca no Google Viva Maria, a história da mulher que nasceu aos 10 anos, tem lá o podcast da vida da Zenaide, que hoje canta pelos seringais. Então, ela merece estar nesse calendário. Da mesma forma que a Maria Quarqué, uma dessas mulheres que anda de carroça, de cavalo ou a pé, ela é de Xinguara, e a partir dessa poesia que foi veiculada no Viva Maria, ela ganhou o mundo. Hoje ela é da Academia de Letras Xinguarense, voltou a estudar. Tem também uma trabalhadora doméstica que, nos anos 80, era proibida de ouvir o Viva Maria pela patroa, porque esta patroa julgava que ela fosse se tornar uma militante, e isso não seria bom para ela, né? Então, são muitas as histórias, ao todo 15, porque o calendário vai de 14 de setembro de 2021 a dezembro de 2022, e a venda antecipada, apenas R$ 30. A gente está sendo construída, né? Essa venda está sendo feita através da vaquinha, que termina já no dia 15 de julho. Então, não temos muito tempo, por favor, entre lá. Vaquinha, Viva Maria, ou então Projeto Viva Maria 40 anos. Você vai chegar em Mara Régia, sou eu. E a gente vai colocar na parte dos comentários, então, um link para essa vaquinha, para você ouvir Frecaneca, ficar por dentro e acessar aí. Mara, veja só, vocês, a partir do Viva Maria, vocês têm uma penetração e uma importância muito grande para as mulheres da Amazônia, mas também você, Mara Régia, é uma referência para nós mulheres comunicadoras, a partir dessa tua experiência com rádio, né? E também referência para tantos profissionais do rádio. Você traz aí a Eliane Brum, que também é uma outra referência importante na comunicação. A Eliane Brum, gente, que tem um dos textos mais sensíveis e mais humanizados do nosso jornalismo. E a gente, claro, se emociona bastante quando você traz a referência da Eliane Brum, essas histórias dessas mulheres da Amazônia também. A Eliane Brum diz que Mara Régia, gente, é mulher ponte, por tudo isso que a Mara está contando para a gente. Mas a própria Mara diz que ela é uma rádio apaixonada. Eu também sou uma rádio apaixonada, viu, Mara? Por que você tem essa paixão pelo rádio, assim? Já que você, a princípio, não pensava em rádio, como é que você se define como rádio apaixonada? Porque eu descobri no rádio, primeiro, uma excelente ferramenta de mobilização para fazer avançar a cidadania das mulheres no Brasil. Né? Lá se vão 40 anos, onde esse rádio, nos momentos cruciais da vida brasileira, fosse nas diretas, fosse, inclusive, na Constituinte, foi fundamental estar colocando as mulheres de Brasília, principalmente, naquelas grandes votações pela licença-paternidade, pelo aumento da licença-maternidade, pela creche de 0 a 6, enfim, por todas essas questões que fizeram a plataforma feminista das mulheres do Brasil na Constituinte, durante o
período que antecedeu a promulgação em 88. Então, mas, acima de tudo, o rádio é confidência. Então, ele é um veículo fantástico para estar junto às mulheres, porque as mulheres, às vezes, por pudor, se ressentem, né? Até uma fotografia. Isso acontece quando você está ali, vai fazer uma cena, um vídeo. Existe sempre um certo encabolamento, porque o olho devassa, né? A câmera, yes, luz, câmera, ação. No rádio, não. Você trabalha o sentido mais profundo, que é o ouvido, e que vai direto ao coração. E ali, por esse canal, quando você planta uma semente, como as 500 mil árvores que eu já plantei na Amazônia, graças à distribuição de sementes que faço através dos meus programas, nossa, você estará para sempre na vida delas. Inclusive, em Xinguara, quando eu fui fazer uma oficina sobre saúde reprodutiva e direitos sexuais, acompanhada da doutora Lívia Martins, que também está no calendário, assim como a Sônia Hirsch, que são colaboradoras de longuíssima data do programa, não é? A Sônia Hirsch, uma escritora que fez aquele livro importantíssimo, Só para Mulheres, e a doutora Lívia Martins, além de ginecologista, fez comigo uma radionovela, A Vida Até de Passagem, sobre parto humanizado. Fizemos com a ajuda das parteiras do Amapá. Então, toda essa experiência, né, é absolutamente fantástica. E aí, ao fazermos essas oficinas, eu e a doutora Lívia chegamos lá na casa da nossa Maria Quarqué, o nome dela é Kênia Silva, e ela me pegou pela mão, vem, Mara Régia, vem abraçar aqui a sua xará. Quando eu cheguei para abraçá-la, eu falei, quem é a Mara Régia? Ela falou, essa aqui é uma árvore imensa que ela plantou com a semente que eu mandei, é um pé de moringa, moringa oleífera, e ela batizou com o meu nome. E aí você cumpriu uma parte da sua missão nessa vida, que é plantar para a gente ser feliz, o planeta agradece e a grande mãe nos abençoa por isso. Espero que você receba essa bênção e que estejamos sempre na mesma sintonia e frequência. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntas fazendo a festa do Rádio Mulher nesse nosso Brasil. Oh, que coisa linda, Mara Régia, quero muito agradecer a tua participação aqui, abrindo essa nossa série especial sobre comunicação pública aqui no Salada Pop, na Freicaneca FM, desses momentos, né, minha gente, que a gente dá uma resetada na nossa carreira. É muito especial mesmo, muito, muito especial para a gente que faz a comunicação pública também. A gente fica te acompanhando o Viva Maria por mais 40 anos que tomara que sejam, né? Mais 40 anos de Viva Maria, porque você já virou árvore, né? Já está na memória afetiva dessas mulheres da Amazônia, já é referência para nós mulheres da comunicação, do rádio. Mais sucesso ainda, viu? E parabéns, 40 anos de Viva Maria. A gente se encontra numa próxima, espero que muito em breve, Mara. Opa, Parabéns. muito obrigada, tudo de bom. Parabéns a vocês da FM Freicaneca. Adorei, adorei, adorei. Beijo. Beijo também. E você segue aí, ouvinte Freicaneca, internauta, acompanhando a nossa rádio pública do Recife e o Salada Pop. Eu sou Nice Lima, vamos dar sequência da programação do Salada Pop aqui na Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.